Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, basta para isso você se juntar ao diálogo aqui nos comentários e também nas redes sociais, lá no Twitter, lá no Instagram. E hoje a gente retorna com, finalmente, né, leitura comentada de Confissões de Agostinho, depois de um bom intervalo sem isso, depois de Pedra no Rim, que eu tive também. Aliás, se você estava acompanhando isso, obrigado por você que orou a esse respeito. Eu queria falar hoje sobre Agostinho, internet, polarização na internet, inferno e outras coisas no finalzinho da nossa leitura do livro 1, desse livro de Santo Agostinho, que tem 13 livros. Então na próxima já vai ser livro 2, hein? Te dei um bom tempo para ler o livro 1. Então vamos lá. Internet, polarização, a gente vive esse período que é problemático nesse aspecto, pessoas que não querem escutar umas às outras. Isso é familiar só para mim ou é para você também? Então, o que Agostinho tem a nos dizer a respeito de escutar o outro, né? Em especial no livro 1. Então, uma das dificuldades no livro 1 que as pessoas têm são justamente as frases de Agostinho com Deus, quando ele fala a respeito dos atributos de Deus, porque Agostinho nas Confissões ele está falando diretamente com Deus, né? É um diálogo com Deus, e quando ele fala a respeito dos atributos de Deus, tem horas que parece que ele é um pouco contraditório, tem horas que ele não parece definitivo, tem horas que ele parece que não sabe muito bem ainda como tratar esse Deus e o que escrever a respeito dele. Pois é, sabe por que isso acontece? Porque Confissões de Agostinho é um livro em que Agostinho faz teologia conversando com Deus e não sobre Deus. Então, se você vai para a leitura esperando que Agostinho defina, olha, Deus é assim, assim, assado, ele tem atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis, a sua onipotência, a sua onipresença. Olha, você está lendo o autor errado, você deveria estar lendo Tomás de Aquino. Ele é o filósofo medieval que vai tratar as coisas dessa maneira. Nada contra, né, os grandes tomistas, né, Etienne Gilson, grandes tomistas, pessoal que gosta de Tomás de Aquino, nada contra, mas Agostinho trata isso de uma outra maneira, porque ele não está fazendo um discurso sobre Deus, mas ele está conversando com um Deus que, para ele, Agostinho, é uma jornada de conhecimento. Ele não conhece Deus em definitivo, então ele não faz afirmações definitivas sobre Deus. Então, por isso, no livro 1, essas conversas com Deus em que ele coloca atributos de Deus como se ele estivesse adorando a Deus, pode parecer um tanto confuso. Por quê? Porque Agostinho não está sendo definitivo ali. Aliás, isso nos ensina muito a respeito de como Agostinho trata Deus. Aliás, se você viajar comigo no tempo aqui para o século XX, a gente chega, por exemplo, no filósofo Martin Buber, ele tem um grande livro, Eu e Tu, recomendo a leitura de Martin Buber, Eu e Tu. Ele diz o seguinte, olha só, eu percebo algo, eu sinto algo, eu imagino algo. Mas a vida do ser humano, ela não consiste apenas do isto pertence ao reino da coisa. Mas o reino do tu, o reino do você, tem outra natureza. O que o Martin Buber está querendo dizer com isso? Que quando eu trato o outro simplesmente como algo definitivo, quando eu discurso sobre o outro, quando eu falo sobre o outro, quando eu falo sobre as ideias do outro, e sempre falo sobre, eu imagino algo, eu interajo com algo, certo? Eu percebo algo, mas eu nunca estou tratando de alguém. E quando a gente faz teologia, a gente corre sério risco de fazer isso com Deus. Tratar Deus como se fosse uma coisa. Não é isso que Agostinho está fazendo. Agostinho não trata Deus como se fosse uma coisa. Agostinho trata Deus como se fosse seu companheiro. E, como todo bom companheiro, não existe na relação de amizade com um bom companheiro um momento do tempo em que você conhece integralmente esse companheiro. E, portanto, nesse caminho de diálogo, existe também um caminho de aprendizado, em que você vai conhecendo o outro. E a grande sacada é que, para Agostinho, Deus não é apenas o outro. Deus é o totalmente outro, o totalmente distinto. Porque se eu sou finito, se eu sou um fragmento da criação, se eu sou criado,
Ele é o Criador, Ele é completo, Ele é inteiro. Se eu sou pecador, se eu tenho problemas morais, Ele é santo e Ele é íntegro. Então, para Agostinho, Deus não é apenas outro, Deus é totalmente outro. E por isso, quando ele fala com Deus, ele não se atreve a fazer declarações definitivas a respeito desse Deus. Não, ele conversa com Deus e nesse diálogo ele vai aprendendo a conhecer outro. De novo, numa viagem no tempo aqui para o século XX, me lembra muito outro filósofo, Hans-Georg Gadamer, e o Gadamer ele vai dizer que num diálogo, quando a gente interage com um texto, mas esse texto pode ser falado, pode ser uma conversa, né? Quando a gente interage com esse texto, você tem a pessoa que está falando nesse texto e você tem as questões que aquela pessoa quer responder. E nós chegamos nesse diálogo com esse texto com as questões que nós queremos responder, as perguntas que nós temos. E dessa tensão que existe no diálogo, acontece como que por mágica, o conhecimento do outro. Aliás, o Gadamer fala isso em outro livro recomendadíssimo chamado Verdade e Método. E aí eu mesmo queria me apropriar um pouquinho do Gadamer, dessa coisa de a gente se aproximar do outro e conhecer o outro na medida em que o outro tem as suas proposições e nós temos as questões que nós mesmos temos e assim a gente conhece o outro, para falar sobre internet e sobre polarização. Um dos grandes problemas que a internet é um lugar de tanto ódio, que a internet é um lugar de tanta raiva, de manifestações que às vezes aqui no meu canal, o pessoal do meu canal até que é comportado, mas às vezes aqui no meu canal, dependendo do vídeo que é um pouquinho mais polêmico, a pessoa já me trata nos comentários como se eu fosse o inimigo mais mortal que ela tivesse. Isso acontece porque não existe uma disposição de conhecer o outro. Não existe uma disposição de entrar em diálogo com o outro e dessa tensão em que a gente olha o que o outro diz e as coisas que a gente está querendo resposta, querer conhecer o outro, querer engajar com o outro e não apenas querer utilizá-lo como se fosse algo, né? Então eu queria me apropriar desse diálogo de Agostinho com Deus e sugerir que nós deveríamos ter esse diálogo sempre uns com os outros para que nós, nessa tentativa de ouvir o que o outro tem a dizer e dizer aquilo que a gente tem para dizer, a gente pudesse se entender e viver numa comunidade internauta, mas também numa sociedade de maneira geral, um pouquinho mais harmônica. O convite é para que a gente faça isso, sobretudo, porque Jesus, sendo um com esse Deus íntegro, totalmente reto, totalmente completo e perfeito, Jesus sendo um, resolveu, para que a gente tivesse harmonia uns com os outros e harmonia com Deus, esse Jesus que era um com Deus, resolveu se fazer totalmente outro. Essa é a essência do Evangelho. Jesus que sendo Deus, se faz carne, como diz lá em Filipenses 2, e para que a gente se reconcilie e seja um com esse Deus totalmente outro, Ele caminha entre nós, propiciando que a gente conheça esse Deus, que a gente tenha diálogo com esse Deus por meio de Jesus Cristo. Então, o convite não pode ser outro, a não ser que a gente se engaje nesse diálogo um com o outro de conhecimento, que a gente trate as pessoas como alguém e não como algo, e que a gente tenha essa noção de que vai existir sempre uma tensão entre aquilo que a pessoa diz, aquilo que o texto diz, e aquilo que eu quero perguntar. Mas a partir dessa tensão é que surge o verdadeiro conhecimento de quem está do outro lado. O que eu quero é conhecer quem está do outro lado. Eu não quero usar quem está do outro lado. Então eu te convido a continuar nessa leitura de Agostinho junto comigo, de um autor que convida Deus para o diálogo, que convida você para o diálogo dele com Deus, certo? E para que você continue agora no livro 2, já que a gente já conhece a infância de Agostinho, avançar um pouco nessa biografia, que é uma biografia em conversa com Deus. Nós podemos conversar com Deus e conversar com Agostinho. A leitura de Agostinho, de qualquer autor, nunca é um exercício de solidão, mas é sempre convidar esse autor para que ele repouse numa cadeira na nossa sala e a gente converse com ele, tá bom? Eu quero te convidar também para deixar nos comentários o que você achou desse vídeo, o que mais você quer ver nesse canal. Deixa o seu like, assina o canal, porque só dessa maneira que o YouTube te notifica de novos vídeos.
E eu vou ficando por aqui. E até a próxima!